Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero iniciar, pelo menos uma vez por semana, falar um pouco a respeito da minha carteira de investimentos. Às vezes eu faço alguns vídeos, eu acho que faz um mês eu fiz um vídeo falando da Cosan, né, que tinha sido a ação que eu mais tinha comprado no final de 2018 para o início de 2019. E quando eu falo minha carteira de investimentos, eu falo minha e da minha família, né? Eu não sou gestor, né, pessoal, não sou analista. Mas eu acredito que, assim como eu, várias pessoas que estão me assistindo ajudam esposo, esposa, filho, né? Ou investem até em conjunto, tá? E eu quero mostrar na prática como eu utilizo as recomendações da Capitalismo para compor a minha carteira e trazer uma visão minha, bem como investidor, que eu acredito que possa ajudar os investidores, não só aqueles que já têm carteira, mas aqueles que querem montar a sua carteira aí para o longo prazo, tá? Só abrir aqui. Então hoje, pessoal, vou trazer uma visão mais macro de como eu estou posicionado, né? Não vou falar de muita coisa específica, o nome dos investimentos, né? Quem é nosso cliente tem acesso lá a um vídeo que eu já fiz, que eu mostro toda a minha carteira de investimentos e a forma que eu atuo no mercado. Mas hoje eu vou fazer um apanhado, né? E aí semanalmente eu vou pegando algum tópico aqui mais específico e falando também a respeito aí das movimentações que aconteceram na semana, alguma coisa que eu gostei, alguma coisa que eu não gostei. Opinião estritamente pessoal minha, tá, pessoal? Não é recomendação de nada. E quando for alguma coisa que for alguma recomendação, eu falo, né, pô, isso aqui foi uma recomendação da Capitalismo, tá? Então, basicamente, a minha carteira tá disposta dessa forma, né? Eu tenho a parte de renda fixa hoje basicamente atrelada ao CDI, né? E ela compõe 24 meses do que eu tenho de despesas, né? Que é uma coisa que eu, como investidor, acho que seja bacana também as pessoas terem a sua reserva de emergência, por mais que tenha pagamento de dividendos, enfim, né? Ter um capital bom na renda fixa. Eu tenho hoje em torno de 4%, porque aqui está arredondado, né? 4,2% da minha carteira em renda fixa que está atrelada ao CDI. Tem alguma coisa em multimercado também, esses fundos aqui eu tenho há mais de 10 anos, há mais de 10 anos que eu faço o acompanhamento dos gestores, né? Se pegar nesses últimos 12 meses, aí um está rendendo em torno de 200 CDI, outro 160 e só um que está rendendo mal. Mas como eu acompanho bastante tempo, eu acho bacana. Tem gordura ali, por enquanto eu não tenho motivação nenhuma para tirar da parte dos multimercados. E na minha opinião, né, para quem é um investidor de renda fixa e quer turbinar um pouco seus ganhos, antes de entrar na volatilidade dos fundos imobiliários ou das ações, o fundo multimercado é uma boa porta de entrada, né? E tenho também a parte dos fundos imobiliários, né? Ali meados de 2010, 2011, quando o mercado de fundos imobiliários retomou, eu comecei a acompanhar mais de perto, porque eu já falei isso várias vezes, né? Antes, eu invisto em ações há muito tempo, e a gente nem acompanhava o fundo imobiliário, tinha um horário de negociação diferente, enfim. Ali 2010, 2011, 2012, tivemos vários fundos imobiliários novos no mercado. Claro que não veio muita coisa boa, né? Não foi vendido da forma certa o fundo imobiliário, era um momento diferente, a taxa de juros começou a subir, a economia começou a piorar, a vacância começou a aumentar e muita gente não sabia o que estava fazendo, né? E hoje o mercado é diferente, não que não possa ter uma crise novamente, com certeza em algum momento vai ter, mas a transparência, né, e a forma que o mercado enxerga os fundos imobiliários hoje é completamente diferente. O mercado ele amadureceu bastante, né? Tanto que ter um número recorde de investidores. E claro, quando a gente olha o mercado imobiliário e olha o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários ele ainda é bem pequeno, tá? E o brasileiro ele gosta de investir em imóveis, e investir em fundos imobiliários é uma forma muito inteligente de se investir em imóveis, tá? Tanto que a gente pega o bom momento, claro que essa questão do juro cair ajudou muito, né? Porque as pessoas calculam, pô, se eu colocar lá o dinheiro no banco eu vou ganhar X, se eu colocar no fundo imobiliário, já que o fundo imobiliário tem a obrigação de pagar semestralmente, mas a maioria deles paga mensalmente o rendimento, eu vou ganhar 2x. Então as pessoas sabem calcular e isso acaba trazendo muitas pessoas para o mercado de fundos imobiliários, que é mais conservador, vamos dizer assim, do que o mercado de ações em termos de volatilidade. Claro que tem alguns casos de fundo imobiliário que tem variação tão ou até maior que das ações, mas a gente pega na média, a volatilidade é menor. Eu acho que se pegar nos últimos 14, 15 meses, acho que o IFIX caiu um mês só, né? O IFIX, para quem não conhece, é o Ibovespa dos fundos imobiliários. Do lado negativo, a única questão que eu vejo aí,
que pode impactar no médio e no curto prazo, que não vai acabar com os fundos imobiliários, mas é uma possibilidade de taxação de dividendos. Isso pode incomodar tanto as ações quanto os fundos imobiliários, né? E acredito, né, assim, e corroboro também com a análise aqui dos nossos analistas que isso aí ainda não está precificado no mercado, né, que possa ter um impacto negativo. Mas como eu falo sempre, né, pessoal, desde que eu comecei a investir, todo ano vem esse negócio de tributação de dividendos, LCI e LCA não serem mais isentas, e não dá para a gente ficar morrendo de véspera. Eu sei que tem mais um projeto do senador Eduardo Braga no Senado, mas não dá para a gente ficar conjecturando muito sem efetivamente o negócio estar votado, né? Então a minha visão como investidor é sempre essa, esperar acontecer o fato consumado para depois a gente agir, tá, pessoal? Fora em relação a essa questão da vacância também, que vem diminuindo muito, e o mercado de São Paulo, que hoje, quando eu falo fundo imobiliário, eu até brinco, que é o mercado de São Paulo aí é o carro-chefe, está bem aquecido dessa parte imobiliária, logística, shopping centers e até mesmo os de laje corporativa, né? A gente vê toda essa briga agora e o pessoal comprando na compra aí do TB Office, por exemplo, tá? Tem uma parte de fundos de ações também, uma parte pequena aí, 3%. Falo sempre que a minha entrada na bolsa foi através de fundo, né? Meu pai era cotista do fundo Dínamo, que é um fundo bem conceituado aí do mercado, né? Tenho também a parte de médio prazo, né? Que é a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é uma estratégia de timing, né? São operações que duram 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, dependendo do caso, e o bacana dessa estratégia é que ela me protege bastante, né? Porque quando o mercado começa a cair demais, as ações começam a dar venda, que a gente chama, né? E eu fico ali com o dinheiro esperando e às vezes até reforço mais a minha posição de longo prazo, tá? Mas como boa parte dessas ações do rastreador do ano passado para cá deram boas operações aqui, o meu capital ele acabou aumentando no rastreador, tá? Inclusive essa semana eu fiz o vídeo falando, né, que eu encerrei a operação da Via Varejo, deu mais ou menos uns 7% de prejuízo, da Marfrig deu 40% de ganho, e da Login, que foi uma operação que a gente montou em março, né, finalizou só agora, deu 85% de ganho. Então ela é bacana para pegar esses papéis que eu não teria no longo prazo, que o pessoal não recomendaria para o longo prazo, mas que no médio prazo eles podem surfar bons momentos, né? O setor de frigoríficos, por exemplo, eu não teria para longo prazo, mas é inegável o bom momento que o setor está vivendo, com essa questão da China, mercado interno, exportações, enfim, tá? Então eu acho que é uma estratégia bacana nesse sentido, tá, pessoal? E lembrando, né, muita gente pergunta, pô, Thiago, mas tu, como eu falei no início, eu não sou analista, então eu não tenho restrição nenhuma para fazer operações. De qualquer forma, eu sempre faço as minhas compras e vendas sempre no final do pregão. Não porque é melhor, mas para não ter conflito de interesse, né? Ah, vocês mandaram a compra de um ativo tal, vocês já compraram antes e depois mandaram a compra. Para papéis de grande liquidez, né, pessoal, não faz diferença. Não tem como a gente manipular uma Petrobras, né? Isso aí não dá, né? Pela movimentação que tem. Agora, seria pela quantidade de clientes que nós temos, daria para pegar um papel com uma liquidez baixa e fazer essa manipulação. Isso aí sim, papel que negocia 100, 200, 300, 400, 500 mil reais. Claro que a gente cuida em relação a isso também, mas para nunca ter problema com nada, e a gente é muito transparente com os clientes, tanto na hora do ganho quanto na hora da perda, eu sempre faço as minhas compras e vendas no final do pregão. Às vezes acaba sendo melhor, às vezes acaba sendo pior, tá? Mas é uma estratégia que eu gosto bastante, né? Então são posições um pouco mais especulativas, vamos dizer assim, mas a gente tenta surfar ao máximo a tendência, como foi esse caso aí da Login, uma operação que durou 9 meses, né? E tenho a maior parte do meu capital está em ações para longo prazo, né, pessoal? E eu brinco sempre que eu sou um cara muito chato para colocar ações de longo prazo na minha carteira, né? Tenho ações aí há 14 anos, tem Itaúsa há muito tempo, VEG há muito tempo, Ambev há muito tempo, tenho Natura há algum tempo, né? E agora a gente saiu da temporada de resultados do terceiro trimestre, que na minha avaliação foi bastante positiva, né? Tivemos empresas como VEG, como IRB, que já vinham divulgando bons resultados e continuam numa toada boa aí de crescimento. Tem algumas empresas que eu gosto bastante e que para mim ainda estão bastante descontadas, como a Copel,
fantástico caso aí de recuperação, mesmo sendo uma estatal. BR Malls, gosto muito do setor também que se reestruturou, né? A BR Malls pagou em dividendos esse ano e que ela não tinha pagado em 10 anos, né? Um ativo bastante interessante também. E tem os outros casos, né? Que são ações que eu não teria no longo prazo, mas que estão vivendo um bom momento. A gente pega, por exemplo, a Movida, né? Do setor de locação, de gestão de frotas, de vendas de seminovos também, que vem com resultado muito bom. Então, daqueles ativos que eu tenho na carteira e daqueles ativos que eu acompanho como investidor, os resultados vieram bons, né? Claro que tiveram alguns que vieram negativos, o próprio resultado da Ambev foi muito mais uma questão de custos, né? Mas, no geral, aí, resultados bastante positivos e, na minha opinião, como investidor também, o mercado ainda não precificou caso a economia volte a andar mais forte, né? Isso ainda não está precificado, né? A gente viu, saiu o índice, o IBCBR, que é uma prévia do PIB, veio melhor do que o esperado. O setor de varejo também, setembro, o melhor setembro dos últimos 10 anos. E se a economia, e se tem empresas que conseguem crescer e ganhar dinheiro mesmo num cenário adverso, que foi o que a gente viu nesses últimos anos. E quando eu falo empresa, pessoal, abstenha um pouco essa questão da oscilação da ação, porque a empresa pode ganhar dinheiro e as ações da empresa cair. Isso aí são coisas que no médio prazo e no curto prazo podem estar dissociadas, né? O mercado ele é maníaco depressivo. A empresa pode divulgar resultado positivo e a ação cair, pode divulgar um resultado negativo e a ação subir. 8% para cima, 8% para baixo, pessoal, isso aí não é tendência, é volatilidade de mercado, tá? Então tem sim uma possibilidade a partir do momento que a economia voltar a recuperar com mais força, né? As empresas melhorarem ainda mais os resultados e a gente já começar a ver, talvez, quem sabe, daí na valorização das ações, as ações se valorizarem mais, tá? E da parte de ações para longo prazo, eu sou daqueles também que faz aportes mensais, acho que é bastante importante. Claro que hoje meu aporte mensal faz pouca diferença pelo volume que eu tenho, mas é muito importante todos os meses lá comparecer. Eu acho que se nos últimos 10 anos eu devo ter falhado 3, 4 meses só que eu não fiz aporte, e o investidor tem que ter disciplina, né, pessoal? E o que eu vi durante todo o tempo que eu trabalho e trabalhei sendo assessor de investimentos e atendendo investidores é que as pessoas se sabotam muito, né? Elas fazem o planejamento que vai colocar mensal, aí juntou um determinado valor, nada contra, né? Mas aí estraga todo o plano, troca de carro, compra um apartamento na praia, enfim. Eu vejo muitas pessoas não sustentando o planejamento delas, e foi uma coisa que eu sempre fui muito Caxias, né? É ter uma estratégia e seguir o meu planejamento, tá? Eu sempre sou bem disciplinado em relação a isso, tanto que eu não tenho nenhuma história ruim para contar da Bolsa, né? Mesmo passando ali pela crise, quando o Lula assumiu, 2008, eu não tenho nada ruim, né? Muita gente, eu perdi X mil, perdi... Eu não, porque eu sempre fui uma pessoa bastante disciplinada nesse sentido, né? Então, posso dizer que sim, como investidor aí, que eu tenho uma trajetória até agora bem sucedida, justamente por essa questão de ter uma estratégia, por ser bastante disciplinado, tá, pessoal? Hoje eu queria comentar a respeito disso, falar um pouco como a minha carteira está estruturada, e a partir da semana que vem eu começo a pegar tópico a tópico aqui, falo de alguma coisa que eu achei interessante, como eu falei na semana. Se eu fiz alguma compra, alguma venda, eu vou falar a respeito também, né? Claro, sempre respeitando os nossos clientes. Eu não posso falar tudo, senão não teria sentido, né? Os produtos da Capitalizo, né? Mas quero sim trazer um pouco mais dessa visão estratégica de como a gente pode montar a nossa carteira. E claro, né, pessoal? Ninguém vai olhar que o Thiago tem quase tudo em ações, eu vou ter tudo em ações também. Cada pessoa tem um perfil diferente. Não é errado, se eu tenho um perfil mais conservador, ter 60%, 70% da minha carteira em renda fixa. E como eu falo sempre, o importante é começar e não ter pressa, pessoal. A gente tem que ir começando aos poucos e investir naquilo que a gente conhece. Tá certo, pessoal? Então isso que eu queria passar por hoje, tá? Só vou deixar, como sempre, aqui também o site da Capitalizo para quem quer conhecer os nossos produtos de recomendações. Nós temos produtos de recomendações de renda fixa, o Top Fundos são recomendações de fundos de investimento e fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, o Full Trader, que tem aquelas recomendações que eu comentei do rastreador de tendências, e o Capitalizo Completo,
que é a junção de todos os nossos produtos. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, a nossa lista do WhatsApp, o canal do Telegram e também todos os nossos contatos, tá? Desculpa, acho que eu me estendi um pouquinho demais aqui, mas eu queria dar falar de uma forma mais abrangente aqui a respeito da minha carteira. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.